Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não aquele dia específico, quando o pastor me chamou no corredor dos fundos da igreja, mas muito antes, quando eu ainda era só um menino que ajudava a arrumar as cadeiras depois dos cultos. Você já deve ter ouvido falar que na congada a gente aprende desde cedo a servir, a obedecer, a não questionar. E eu obedecia. Sempre obedeci. Até quando não devia. Era uma quinta-feira, dia de culto de doutrina. O salão estava cheio daquele cheiro de café coado na cozinha dos irmãos, misturado com o suor de quem tinha vindo direto do trabalho. Eu estava no meu lugar de sempre, perto da porta lateral, de terno azul marinho que já estava ficando justo na barriga. O pastor falava sobre a importância da vigilância, como o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Eu conhecia aquele sermão de cor. Já tinha ouvido umas 20 vezes. Mas naquela noite, cada palavra doía como se fosse só para mim. Você já sentiu aquela coisa no peito, como se alguém estivesse apertando por dentro? Pois é. Eu respirei fundo, tentei me concentrar no inário aberto no colo, mas as letras dançavam. O suor escorria pelas costas, e eu sabia que não era do calor. Era o crack. Ou melhor, a falta dele. 3 dias sem fumar. 3 dias que pareciam 3 anos. Eu tinha começado há uns 8 meses, depois que a Maria, minha esposa, descobriu que eu estava tirando dinheiro do caixa da padaria. Não foi muito, só uns trocados para comprar umas coisas para casa, ou pelo menos era isso que eu falava para mim mesmo. Mas ela não engoliu. Disse que eu estava igual ao meu pai, que Deus me perdoasse, mas que ela não aguentava mais. Chorei, pedi perdão, jurei que nunca mais. E foi aí que conheci o Zé, um irmão da igreja que trabalhava num ferro velho perto da minha casa. Ele me chamou para tomar um café depois do culto, falou que entendia minha dor, que às vezes a gente precisa de um alívio. No começo foi só uma pedrinha. Depois, 2. Depois eu já estava guardando um canudinho de refrigerante dentro do meu inário, fumando escondido no banheiro dos homens durante os cultos noturnos. Você deve estar pensando, como um diácono faz isso? Como um homem que ajuda a servir a ceia, que ora pelos doentes, que visita os irmãos no hospital, como ele pode cheirar crack no banheiro da própria igreja? Eu também me fazia essa pergunta. Toda vez que acendia o isqueiro, toda vez que o cheiro azedo subia pelo nariz, eu pensava, asterisco, isso aqui é o fim. Deus vai me matar agora. Asterisco, mas Deus não me matava. E eu continuava. Naquela quinta-feira, quando o culto acabou, eu fui pro banheiro como sempre. Mas dessa vez não tinha nada no bolso. Nada. Nem um resto de pedra, nem um toco de cigarro para disfarçar. Fiquei olhando pro meu reflexo no espelho sujo, com as mãos tremendo. Era a primeira vez que eu ia para um culto sem nada. Sem a minha moleta. Foi quando ouvi a batida na porta. Irmão Carlos, você está aí? Era a voz do pastor. Não do pastor titular, mas do pastor auxiliar, aquele que sempre parecia saber demais. Eu abri a porta devagar, com o coração na garganta. Estou, pastor. Só lavando o rosto. Ele entrou mesmo assim. Fechou a porta atrás de si. O banheiro era pequeno, o cheiro de mijo velho misturado com água sanitária. O pastor encostou nas paredes de azulejo branco, cruzou os braços. Não falou nada por um tempo. Só me olhava. Você está doente, irmão? Eu balancei a cabeça, sem saber se era para dizer sim ou não. Não é gripe, ele continuou. Não é enxaqueca. É outra coisa. Engoli em seco. O suor agora escorria pela testa. Eu tô bem, pastor. Só um pouco cansado. Ele suspirou, tirou um lenço do bolso e enxugou a testa. Depois pegou minha mão. Não com raiva, não com nojo. Só, seguiu. Vamos na sala dos obreiros. Precisamos conversar. Eu segui como um condenado. Cada passo pesava 1 tonelada. Na sala ele me indicou uma cadeira de plástico, daquelas que rangem quando a gente se mexe. Sentou na frente de mim, apoiou os cotovelos na mesa. Há quanto tempo, Carlos? Não adiantava mentir. Ele já sabia. Talvez sempre soubesse. 8 meses, falei olhando pro chão. E onde você guarda? No inário. Às vezes no bolso da calça. Ele assentiu, como se estivesse confirmando algo que já desconfiava. E a Maria? Não sabe. Você acha que ela não sabe? Fiquei calado. Porque a verdade é que eu não sabia. Maria tinha olhares que furavam a alma. Às vezes, quando ela me encostava na parede da cozinha só para me beijar antes de sair pro culto, eu sentia aquele cheiro de café com canela que sempre ficava nas mãos dela, e pensava, asterisco, se ela soubesse, nunca mais me tocaria assim, asterisco. Mas ela tocava, e isso doía mais do que qualquer sermão. O pastor cruzou as mãos. Os dedos dele eram grossos, cheios de veias saltadas como raízes secas. Você sabe que não é só sobre você, né?
Eu sabia. Claro que sabia. Mas na hora que a mão tremia e o copo de cachaça queimava a garganta, a única coisa que importava era o silêncio que vinha depois. O silêncio que engolia até o eco dos gritos da Maria quando ela sonhava alto. A igreja não pode ter um diácono assim. Ele continuou baixo. Você é exemplo. Ou deveria ser. Engoli seco. O gosto amargo da culpa era pior que o da pinga. Eu paro. Juro. Ele suspirou, como se já tivesse ouvido essa promessa 1 milhão de vezes. Talvez tivesse. Não é só parar, Carlos. É consertar. E consertar custa. Fiquei olhando para a mesa, para aquelas marcas de caneta e risquinhos de faca no formica desgastado. Quanto já não tinha sido decidido ali, entre 4 paredes beges e um crucifixo torto? Casamentos de zerdas, confissões que ninguém mais lembrava. O que eu faço? Perguntei, e minha voz saiu mais fina do que eu queria. O pastor se recostou na cadeira, que rangeu como um portão enferrujado. Primeira coisa, você vai na casa do seu João amanhã cedo. Ele tem umas laranjas para colher, e você vai ajudar. Suar o corpo limpa a cabeça. Eu conhecia o seu João. O velho mal falava, mas quando falava era para esmagar. Uma vez, vi ele quebrar um galho seco no joelho como se fosse palito. Não era trabalho que eu queria. E depois? Depois, você vem aqui toda quarta e sábado depois do culto. A gente vai ler a Bíblia. Só isso. 1 hora por dia. Sem desculpa. Mas eu já leio. Não, você não lê, ele cortou. Você decora versículo para mostrar para os outros. Não é a mesma coisa. Fiquei calado. Porque ele estava certo. Eu sabia de cor o Salmo 23, mas nunca tinha sentido aquele vales escuros como senti agora, com a garganta ardendo e as mãos sujas de mentira. E a Maria? Perguntei finalmente. O pastor demorou para responder. Quando falou foi devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Você vai contar para ela. Não hoje, não amanhã, mas quando você tiver uma semana limpo. E vai ser você quem fala, não eu. Entendido? O peso no peito aumentou. Imaginar o rosto da Maria ouvindo aquilo, os olhos dela que brilhavam quando eu pregava virando gelo. E se ela não quiser mais? Então você vai aguentar, porque isso também é consertar. Ele se levantou, sinal que a conversa tinha acabado. Eu fiquei parado com as pernas duras como pau. Pastor, chamo, quando ele já estava na porta. E se eu falhar de novo? Ele não virou. Só parou com a mão na maçaneta e falou para a parede. Aí você vem aqui e começa tudo outra vez. Até não falhar mais. A porta bateu atrás dele. Fiquei sozinho com o barulho do ventilador de teto, girando preguiçoso, e o cheiro de mofo que subia das páginas amareladas dos inários empilhados no canto. Saí da sala como se carregasse um caixão nas costas. O sol já tinha descido, pintando o pátio da igreja de laranja. Vi a Maria do outro lado, conversando com as irmãs perto do tanque de batismo. Ela riu de algo que a irmã Clara disse, e o som chegou até mim, leve como uma brisa que não era para mim. Respirei fundo. 8 meses. 8 meses escondendo garrafas no fundo do armário, entre as caixas de sapato que ela nunca mexia. 8 meses mentindo quando ela perguntava por que eu chegava tarde dos cultos de oração que não existiam. 8 meses com o estômago embrulhado, o coração batendo descompassado toda vez que o telefone tocava e eu pensava que fosse o pastor. Agora tinha que parar. Ou perder tudo. Andei devagar até o portão, passando pela horta da irmã Rosa, onde os pés de manjericão cheiravam forte demais, como se quisessem me sufocar. Quando cheguei na rua, tirei o inário do bolso de trás da calça. As páginas estavam amassadas, a capa desbotada pelo suor das minhas mãos. Abri no meio onde o buraco rasgado guardava o que restava do meu segredo, um papel de balinha. Abri o papel com cuidado, como se ele pudesse se desmanchar entre os dedos. Dentro, só um número de telefone rabiscado a lápis, quase apagado pelo tempo. O mesmo número que eu havia decorado, queimado na memória, mas nunca tive coragem de discar. Não depois daquela noite no galpão dos fundos da igreja, quando o pastor segurou meu braço e sussurrou que Deus perdoava, mas a comunidade não. Respirei fundo e olhei para os dois lados da rua. Era cedo, o sol ainda não queimava tanto, mas o ar já pesava. A irmã Rosa varria a calçada do outro lado, de cabeça baixa como sempre. Ela nunca olhava nos olhos de ninguém. Não depois que o filho dela sumiu. Guardei o papel de volta no buraco do inário e apertei o livro contra o peito. Precisava me livrar daquilo. Mas não aqui. Não onde alguém pudesse ver. Caminhei até a padaria, onde o cheiro de pão quente misturava com o de café coado. O balcão estava vazio, só o menino novo, o filho do seu João, arrumando os pães. Ele me olhou de canto de olho, como se soubesse que eu não era mais um freguês comum.
Tá precisando de mais alguma coisa, irmão? Perguntou com uma voz que ainda não tinha engrossado direito. Balancei a cabeça e peguei um pão de queijo. Não estava com fome, mas precisava fazer alguma coisa com as mãos. Enquanto esperava o troco, senti o inário pesando no bolso. Era como se ele queimasse. Saí sem olhar para trás e virei na primeira rua à esquerda, onde os muros eram mais altos e as casas mais afastadas. Não tinha ninguém por perto. Parei ao lado de um poste, tirei o inário de novo e arranquei a página com o número. Amassei até virar uma bolinha dura e joguei no esgoto. Mas não adiantou. O número ainda estava na minha cabeça. E o pior, agora eu sabia que não era só o pastor que tinha aquele papel. O irmão Mateus também tinha. E se ele resolvesse usar? Andei mais rápido, quase correndo, até chegar no ponto de ônibus. Não tinha ninguém esperando. Sentei no banco de madeira que rangia a cada movimento. O sol batia direto na minha nuca, e o suor escorria pelas costas. Tirei o boné, passei a mão nos cabelos e fechei os olhos. 8 meses. 8 meses fingindo que nada tinha acontecido. 8 meses ouvindo sermões sobre perdão e pureza, enquanto o pastor me olhava de lado, como se soubesse que eu não era mais digno de estar ali. 8 meses com a sensação de que a qualquer momento a Maria ia descobrir. E então, o ônibus chegou friando com um chiado. Subi sem olhar para o motorista, passei o cartão e me sentei no fundo. Só tinha mais 2 pessoas, uma mulher com sacolas de supermercado e um homem de terno, dormindo com a cabeça encostada na janela. O motor ligou e o veículo arrancou. Eu olhava pela janela, mas não via nada. Só pensava no que ia dizer quando chegasse em casa. Maria ia perguntar por que eu tinha saído tão cedo do culto. Ia perguntar por que eu estava suando tanto. Ia perguntar por que eu não olhava nos olhos dela. E eu não tinha resposta. O ônibus parou no sinal, e o homem de terno acordou com um sobressalto. Ele se ajustou na cadeira, passou a mão no rosto e olhou para o relógio. Depois, tirou algo do bolso interno do paletó. Um envelope branco, igual aos que o pastor usava para as doações especiais. Meu estômago revirou. Ele abriu o envelope com cuidado, como se tivesse medo do que ia encontrar dentro. Tirou um papel, leu, e seu rosto ficou pálido. Dobrou tudo de volta, guardou no bolso e se levantou de repente, como se não aguentasse ficar parado. Próxima parada, por favor, falou para o motorista com uma voz que não combinava com o terno caro. O ônibus freou, e ele desceu antes mesmo de parar direito. Ficou parado na calçada, olhando para os 2 lados como se não soubesse para onde ir. Eu deveria ter descido também. Mas não me mexi. Só fiquei ali observando, enquanto o ônibus seguia em frente e o homem ficava cada vez menor no retrovisor. Quando cheguei em casa, a porta da frente estava aberta. Maria sempre deixava assim quando estava limpando, para o cheiro de água sanitária sair. Entrei devagar, tirando os sapatos antes de pisar na sala. "Você tá aí?" gritou ela da cozinha. "Tô", respondi, tentando fazer a voz sair normal. Ouvi o barulho da vassoura parando. Depois, os passos dela se aproximando. Quando apareceu na porta, estava com as mãos na cintura, a blusa manchada de suor nas axilas. "O culto acabou mais cedo?" Maria me olhou com aquele jeito que só quem vive com a gente há anos consegue ter, mistura de desconfiança e preocupação que não precisa de palavras. "Acabou", menti, passando a mão no cabelo. "Só tive que ajudar o pastor com umas coisas." Ela torceu o pano de chão entre as mãos, os nós dos dedos brancos de tão apertado. "Você tá sujo de terra", disse, apontando para a barra da calça. "E esse cheiro, parece queimado." Não respondi. Fui até a pia da cozinha, lavei as mãos com sabão de cocô, esfregando as unhas até doer. A água saiu marrom clara, carregando os restos do barranco onde tinha me apoiado para ver melhor. Maria ficou atrás de mim, cruzando os braços. "O que foi dessa vez, João?" "Nada", falei, secando as mãos na toalha. "Só um incêndio perto da estrada. Acho que queimaram lixo." Ela suspirou, pegou a vassoura de novo e voltou a varrer o chão com movimentos bruscos. Eu sabia que não tinha acreditado. Maria sempre soube quando eu mentia, mesmo antes de a gente se casar. Mas dessa vez não ia insistir. Talvez porque também não quisesse saber. "O almoço tá pronto", disse, sem olhar para mim. "É só esquentar." Fui até o quarto, tirei a camisa e a joguei no cesto de roupa suja. Quando abri a gaveta da comoda, o revólver ainda estava lá, embaixo das meias, onde eu tinha guardado há meses. Peguei, pesou na mão como sempre pesou. Girava os tambores devagar, contando as balas como se fosse a primeira vez. Ouvi Maria batendo panelas na cozinha. O cheiro de feijão queimado subiu pelo corredor. Ela deve ter se distraído. Voltei para a sala, sentei no sofá desgastado.
A TV estava ligada num programa de culinária, mas o som estava baixo. Maria apareceu com um prato na mão, colocou na mesinha de centro sem dizer nada. Era arroz, feijão e um pedaço de frango ressecado. Obrigado, falei. Ela se sentou na poltrona, pegou o bordado que deixava sempre na lateral. As agulhas brilhavam a cada ponto. O menino do mercadinho passou aqui hoje, disse, sem tirar os olhos do pano. Perguntou se você ainda estava interessado na vaga de motorista. Fiquei mastigando o mesmo pedaço de frango por muito tempo. Não sei, respondi por fim. Acho que não. Maria não falou mais nada. Só continuou bordando, os dedos ágeis mesmo com as articulações inchadas. Eu olhava para o prato, para as migalhas que caíram no meu colo, para o revólver que tinha voltado para a gaveta antes de ela entrar. O telefone tocou na parede. Ninguém se mexeu. Era sempre assim quando ligavam depois do almoço. Ou era cobrador, ou era má notícia. No terceiro toque, Maria se levantou e atendeu. Ouvi a voz dela, baixa, monossilábica. Depois, o som do gancho batendo. Era a dona Cida, disse, voltando para a poltrona. O marido dela morreu ontem à noite. Infarto. Assenti. Não perguntei se ia ter velório, se a gente ia. Maria também não falou. O sol batia forte nas cortinas finas, fazendo padrões de luz no chão. Pensei no homem do barranco, na camisa rasgada, nos pés descalços cheios de calos. Pensei no ônibus indo embora, na poeira que subia atrás dele. Vou dormir um pouco, falei, levantando. Maria não respondeu. Só continuou bordando, como se já soubesse que eu não ia conseguir. Deitei na cama com a roupa do corpo, o colchão quente do sol da tarde. Fechei os olhos, mas a imagem do homem no barranco voltava, a boca entreaberta, os dedos crispados na terra. Virei de lado, encostei o rosto no travesseiro úmido. Ouvi Maria se levantar, o barulho da torneira na cozinha. Depois, o cheiro de café queimado subindo pelo corredor. Não me mexi. Pensei em ligar para o meu irmão, mas desisti antes de pegar o celular. Ele ia perguntar se eu estava bem, e eu não sabia responder. A parede do quarto tinha uma rachadura fina, como um fio de cabelo preto contra o reboco branco. Segui ela com os dedos até a janela. Lá fora, o vento mexia nas folhas do jambo. Alguém passou de bicicleta, o freio rangendo na curva. Fechei os olhos de novo. Dormi.